Opa, vamos dar continuidade à nossa segunda aula sobre a atuação do advogado na delegacia e agora adentrando aqui sobre o APF, ou seja, auto de prisão em flagrante, que é lavrado pela autoridade policial quando o agente ele comete um delito, ok? Leitura obrigatória dos artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal. Por isso você pega o seu código e para o vídeo agora, leia ele por completo, que é importante, você vai ter uma noção maior da nossa aula, ok? Vamos lá. O artigo 302 do Código de Processo Penal, CPP, ele traz as hipóteses de prisão em flagrante do sujeito. Ou seja, fora dessas hipóteses, não há de se falar em prisão em flagrante. Olha só, a primeira hipótese que você como advogado atuante na área criminal tem que fazer na delegacia, ao analisar o caso, chegou, conversou com o escrivão, conversou com o delegado, teve acesso ao processo, isso você aprendeu na aula passada, teve acesso e verificou qual o crime que ele cometeu. Você tem que analisar as circunstâncias. Será que o que ele cometeu, a conduta do seu cliente, está de acordo com algum desses 4 requisitos? Isso que você tem que analisar. Ou seja, o seu cliente, ele foi pego pela polícia ou foi pego por qualquer cidadão, conforme no 301, qualquer pessoa pode dar voz de prisão, desde que outra esteja cometendo o ilícito. Enfim, será que o seu cliente ele foi pego no momento ali cometendo a infração penal? Ou seja, aqui é no ato, do ilícito. Momento que ele recebeu voz de prisão, que ele estava cometendo a infração penal, cometendo o crime. Ou seja, ele iniciou a execução, e pouco importa se exauriu ou não, mas ele estava no momento da execução. Esse é o conceito de cometendo, no ato, no momento da execução. Ok? Se o seu cliente não preencheu esse primeiro requisito, se ele não estava cometendo, será que ele preenche o segundo requisito? Será que ele acaba de cometer a infração penal e aí recebeu voz de prisão? Fabiano, que situações pode ser isso? Olha só, o que a doutrina e a jurisprudência ela tem entendido? Os nossos tribunais têm entendido que acaba de cometer, ou seja, o agente ainda está no local dos fatos, no local do crime. Esse é o entendimento do acaba de cometer. O agente tem que estar no local. Ele já exauriu, já produziu resultado com sua conduta. De repente, num crime de homicídio, ele já matou o cidadão. Ele já matou a vítima. E encontra-se no local dos fatos. E aí, nós estamos diante de um acaba de cometer. Fabiano, se ele matou e foi lá para sua casa, já não está mais no local do fato, encaixa isso aqui? Acaba de cometer? Por óbvio que não, entendimento dos tribunais. Ele tem que estar no local do fato. É perseguido logo após a prática do delito. Aqui, nós temos que entender o seguinte. Depois que o agente, vamos usar o mesmo exemplo do homicídio, ele matou a vítima. A polícia chegou e ele sai em fuga. Aqui é conhecido como o quê? O agente sai em fuga. E a polícia atrás dele. Então, quando a polícia consegue capturá-lo, aí sim, ele estava perseguido logo após a prática do delito. Aqui encaixa também o exemplo que eu dei vez passada, momento passado ali, no inciso anterior. Que
Vamos supor que o agente tenha cometido delito, praticado homicídio, sai do local e a polícia chega no local e aí as pessoas, o fulano, o cara que cometeu o delito já foi para a casa dele e a polícia vai lá e encontra ele ato contínuo. Aqui podemos dizer sim que é uma perseguição que foi encontrada logo após a prática do delito. E aí então configura sim o caso de presente no artigo 302. Ok? E o quarto critério para nós vermos se o agente, o seu cliente, ele encaixa em algum dos requisitos do 302 para que haja a prisão em flagrante dele, é se ele foi encontrado com os objetos ou instrumento do delito, do crime. Esse aqui não tem grandes dificuldades, né? Porque, supondo que, naquele mesmo exemplo, o agente tenha matado a vítima, né, ido para casa, a polícia vai lá 2, 3, 4, 5, 10 dias depois e encontra o cidadão, né, o seu cliente com o objeto, com a arma, faz a perícia e percebe-se que é a mesma arma que matou a vítima. Então, ele foi encontrado com o instrumento, é passível sim, mesmo que passado 10, 15 dias depois, é passível sim de se lavrar o auto de prisão flagrante porque foi encontrado com os instrumentos. Uma das ficções jurídicas aí, que é muito comum você vai ouvir, mas é muito comum mesmo, é a pessoa te procurar falar: doutor, eu cometi um delito, cometi determinado crime, vou esperar 24 horas para mim se apresentar. E aqui, cuidado, tá? Isso é ficção jurídica. Não tem nenhuma previsão legal quanto esperar esse lapso de tempo de 24 horas. Isso se criou aí a partir de filmes, né, hollywoodianos, a partir da prática, um falando para o outro, disse que me disse, espera 24 se apresenta, né, que é justamente a questão da apresentação espontânea. Mas essa questão de 24 horas não tem previsão legal. Como eu disse, pode demorar 10 dias que o seu cliente tenha cometido delito, 15 dias, se ele for encontrado com os instrumentos, com os objetos do crime, configura, pode sim ser lavado o auto de prisão flagrante. Ok? Então, aqui na questão da apresentação espontânea, é que cabe essa pergunta. É o que também gera discussão. Por quê? A apresentação espontânea afasta o flagrante, sim ou não? E a resposta, por óbvio, é sim. Ou seja, uma vez que o seu cliente ele tenha cometido delito, se evadido do local, e depois de um certo período de tempo, 1, 2, 3 dias depois, ele apresenta-se na delegacia, não pode o delegado lavrar o auto de prisão flagrante porque ele não está cometendo a infração penal, ele não acabou de cometer a infração penal, ele não foi perseguido logo após a prática do delito e ele não foi encontrado com instrumentos do objeto. Ou seja, aqui ele não se amolda em nenhum dos requisitos do 302. Então o delegado não pode decretar, dar voz de prisão para ele, lavrar o auto de prisão em flagrante, porque não se encaixa, não tem como, porque ele não se encaixa em nenhum dos requisitos do 302. Ok? Então a apresentação espontânea afasta o flagrante. O que acontece aqui, né? Isso de repente você está iniciando a advocacia, isso vai acontecer muito. Olha só, a pessoa te liga e fala: doutor, acabei de cometer determinado crime, né? Espero 24 horas? É a primeira pergunta, né? Aí você vai falar: olha, primeira coisa, né, se livre de qualquer objeto que possa te ligar ao fato criminoso. Por quê? Se for encontrado com o instrumento do objeto, lava o flagrante. Então, é o primeiro passo. Segundo, calma, né? Eu vou até a delegacia, isso tem que ser o que você tem que fazer. Fala para ele: eu vou até a delegacia, vou verificar a situação e vou te apresentar. Ponto. Você precisa ir verificar como que estão os andamentos da investigação ali. Porque como o crime acabou de ocorrer, de repente a polícia está procurando ainda, né? Enfim, e você precisa saber a situação que está o processo, ou procedimento, perdão, né? Não é processo, ou procedimento, para que assim você possa apresentar o seu cliente.
Beleza? Tem dias para isso? Olha, o que eu sempre falo, né? Esquece o negócio de 24 horas. Você precisa ir e verificar na delegacia a situação que está, a situação que se encontra. Depois de um dia, 2 dias no máximo, você apresenta a ele. Por que isso? Se você demora muito, se demora 10, 15 dias, provavelmente o delegado, a depender do crime, de repente for um crime de homicídio, um crime grave, o delegado pode requerer a prisão preventiva do seu cliente para o juiz, e o juiz, por óbvio, a manifestação do Ministério Público conceder, decretar, e aí quando você apresentar o seu cliente, não vai ser por força do 302, a prisão flagrante, mas já vai ter uma prisão preventiva decretada para ele, o delegado só vai cumprir. Então, cuidado com isso, não demore muito tempo, porque passado aí 2 dias, 3 dias, já é muito arriscado já ter um mandado de prisão preventiva para ele, tá? Dependendo do crime, por isso que você precisa ir lá e verificar a situação que está. 1 dia, 2 dias apresenta ele, porque a apresentação espontânea afasta o flagrante. Beleza? Fabiano, e o que fazer se não configurar a prisão em flagrante? Ou seja, se a conduta do seu cliente, né, se as circunstâncias que ocorreu a prisão dele não preenche os requisitos do 302. O que fazer? Bem, olha só, aqui pela lei, a autoridade policial tem um prazo de 24 horas para terminar de lavrar o laudo de prisão flagrante e encaminhar para a autoridade judiciária. E então, a autoridade judiciária irá agendar uma audiência de custódia. O que ocorre? Em alguns estados, tem a resolução dos tribunais que a audiência de custódia tem que ser realizada no primeiro dia útil. Ou seja, se o seu cliente, vamos supor, que caiu numa sexta-feira, se foi preso numa sexta-feira, a audiência de custódia não ocorreria, em tese deveria ocorrer no sábado, porque o delegado teria um prazo de 24 horas, vamos supor que o seu cliente foi preso 10 horas da manhã. Em tese, o delegado teria que lavrar o auto de prisão flagrante e encaminhar a autoridade judiciária até 10 horas do dia seguinte, que seria um sábado, ok? Feito isso, a autoridade judiciária deveria marcar audiência, mas é sabido que muitas cidades, muitos estados, não se faz isso, né? Não tem estrutura ainda para se fazer uma audiência de custódia às pressas dessa forma. Por isso que eu disse, tem que ver a resolução do Tribunal do seu Estado, que às vezes está lá que casos como esse, né, serão feitas audiências no primeiro dia útil. Fabiano, vai ficar sem analisar? Não fica, tá? Porque o juiz plantonista vai analisar, independente se caiu no sábado ou no domingo. Mas a audiência de custódia ocorre no primeiro dia útil. Por isso que veja a resolução do seu Estado. Beleza? Fabiano, mas o que eu faço então quando ocorre uma situação como essa? Se cai num final de semana. Se cai no dia útil, vai ter audiência de custódia normalmente no outro dia, aí você entra com o pedido de relaxamento da prisão, ok? Nos termos do 310. Você vai ler aí que é leitura obrigatória. Mas, se correu no final de semana, você aguarda 24 horas e entra para o juiz plantonista, entra com o pedido também de relaxamento da prisão. Relaxamento da prisão. Porque ela é absolutamente ilegal por não preencher nenhum dos requisitos do 302. Então essa tem que ser o que você tem que fazer aí, a sua atitude diante desses casos. Repito, se caiu no dia de semana, no outro dia terá audiência de custódia. Será analisado pelo juiz. E aí você, na audiência de custódia, entra com o pedido de relaxamento de prisão, né? E aí é feito oral. A audiência de custódia é feito, via de regra, oral. E se for um final de semana, sábado, domingo ou mesmo feriado, você aguarda a autoridade policial protocolar o APF no judiciário, né? E aí vai cair para o juiz plantonista. Caindo para o juiz plantonista, você vai e protocola um pedido de relaxamento da prisão. Ok? Essas têm que ser as suas medidas ante aí a auto-prisão em flagrante.
Fabiano, uma vez preenchido, né, algum desses requisitos, ou seja, o auto de prisão em flagrante está consoante aí ao 302. O que devo fazer? Qual o pedido? É o relaxamento da prisão? Não, relaxamento da prisão só em caso de ilegalidade. No caso, se estiver tudo certo, né, encontrar-se em conformidade com o 302, você tem que entrar com o pedido, né, de liberdade provisória. É a sua petição, né? Tem um modelinho aqui em PDF para vocês, tanto do relaxamento de prisão quanto da liberdade provisória. Então, uma vez configurando, né, o auto de prisão em flagrante delito está em conforme com os 302, conformidade com 302, entra com pedido de liberdade provisória também nas mesmas circunstâncias. Se final de semana, aguarda 24 horas e entra no processo, né? Entra no procedimento ali, no auto de prisão em flagrante, entra com pedido. Se caiu no dia de semana, provavelmente no outro dia terá audiência custódia e você vai fazer o pedido de liberdade provisória de forma oral nessa audiência. Tranquilo? Então é isso que você tem que fazer. Espero ter ajudado. Até a nossa próxima aula.